Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do TV Criando Sucesso. Hoje eu quero te convidar para um insight que os maiores comportamentalistas do mundo estão sempre atentos. Eu quero te trazer aqui para um assunto aprofundado de performance. Que assunto é esse? Eu quero te convidar para uma reflexão. Dentro de você, dentro de mim, de qualquer ser humano, existe um jogo interior. Nesse exato momento está acontecendo dentro de você um jogo interior. Nesse exato momento. Como é que esse jogo interior funciona? Você tem o eu 1 e o eu 2. Você tem dois eus. E esses eus, o eu 1 é o seu crítico interno. O teu eu 1, ele dá instruções. O eu 2 executa. O eu 2 apenas executa. A grande questão do teu jogo interior é que o teu eu 1 não confia no teu eu 2. Só que o teu eu 2 tem todo o potencial. Então, eu quero te convidar aqui a acreditar que você tem um potencial ilimitado. Só que o eu 1 começa a dar instruções. Eu vou trazer uma metáfora para você disso. Imagina um jogador de futebol. Um jogador de futebol. Ele tem o talento, ele tem o potencial. Está lá dentro dele. Mas o eu 1 começa a dizer assim para ele, você vai errar esse pênalti. A torcida está contra você. O time está em crise, hein? Se você errar, você vai ser mandado embora, o time vai ser rebaixado. E começa a dar um monte de instrução pro Self 2, pro seu eu 2. Eu chamo de Self 1, Self 2. É uma teoria de Harvard que surgiu através de Timothy Gary, que é um dos precursores do coaching. Esse cara tem uma cadeira na Harvard, então ele merece ser ouvido. O jogo interior então funciona assim. Imagina esse jogador para bater o pênalti. Ele está na final do campeonato. Vamos imaginar que ele está na final do campeonato e ele vai bater o pênalti. Chegou a hora. Quando ele vai bater o pênalti, o Self 1 está dando instrução para ele. Porque lembra, o Self 1 não confia no Self 2. Então ele vai estar dizendo assim, não bate na direita não, que o goleiro pega ali. Se errar o pênalti vai ter problema, o título, você vai perder o título, a torcida vai te culpar. Cuidado para não errar o pênalti. Esse monte de instrução do Self 1 é o quê? É interferência. É uma interferência. Então quanto mais interferência esse jogador tem, pior é o resultado dele. O teu Self 1 não confia no teu Self 2. Agora eu quero trazer para a tua vida real. Como é que isso aqui funciona na prática? Imagine que você vai para uma reunião importante, com o diretor da sua empresa, com o seu chefe. E aí você vai para essa reunião pensando assim, eu não vou falar isso. Não vou falar isso, porque se eu falar ele pode pensar. E começa aquele monte de interferência. Você já viu gente que quando vai dar palestra, dá um branco? Dá um branco inexplicável. Parece que a pessoa vai para a palestra, ela esquece tudo, ela se preparou 3 dias para aquilo. Mas chega na hora de falar em público, a pessoa esquece. Isso é interferência. Isso é Self 1. É o Self 1 da pessoa gritando ali. E aí o desempenho do Self 2 cai. Derruba completamente. Então, como é que acontece isso? Como é que se resolve isso? Sabe aquele diálogo interno que você tem? Talvez o diálogo interno que acabou de te perguntar assim, que diálogo interno? É esse mesmo, essa vozinha que você acabou de ouvir te dizendo assim, mas que diálogo interno? Esse diálogo interno acontece o tempo todo. Então, você tem isso. O jogo se ganha no jogo interior, não no jogo exterior. É aí que você ganha o jogo, é nesse diálogo. Então você precisa treinar o teu Self 1 a fortalecer o teu Self 2, em vez de prejudicar o seu Self 2. E aí como é que você faz isso? Eu quero te convidar agora para uma técnica que pode literalmente mudar toda a sua visão sobre você. Como é que você faz isso? Eu vou te dar em 3 passos. Primeiro passo, fica atento a esse diálogo. Traz para a consciência que esse diálogo está acontecendo. Começa a trazer isso para a consciência. Sabe aquele diálogo assim, a sua esposa demorou para chegar em casa, está me traindo, ou seu marido
falou que tem uma viagem para fazer, vai me trair lá, qualquer coisa desse tipo, é diálogo interno, é self 1 puro. Então, primeiro passo, traz para sua consciência, identifica esse diálogo. O segundo passo é você dar um nome para essa voz. Você precisa dar um nome para essa voz. E detalhe, tem que ser um nome o mais ridículo possível, ou um nome que tire o poder dessa voz. Dá um nome para isso. E o terceiro passo, identificou o que está acontecendo nesse diálogo. Passo 1, traz para a consciência. 2, dá um nome para essa voz. E o terceiro passo, terceiro e mais importante passo que você tem, ridiculariza o teu self 1. Ridiculariza. Transforma essa voz em uma voz de desenho animado. Pega, por exemplo, a voz do Bob Esponja. Coloca o Bob Esponja para falar. Então aquela voz transforma na voz do Bob Esponja. Transforma na voz, uma voz sensual, sabe? Mas você precisa ridicularizar essa voz. Por quê? Qual que é a grande sacada disso? O que você está fazendo? Você está distraindo a distração. E aí, o seu Self 2, que é o seu potencial pleno, executa a ação sem interferência. O teu potencial aumenta muito. Vou te dar uma metáfora, vou te dar um exemplo disso, do próprio Timothy Garrett. Ele conta que ele foi dar uma aula de beisebol para as crianças. Nessa aula de beisebol, ele começou a ensinar do jeito convencional. Então vamos lá, pé esquerdo na frente, segura o taco, mão aqui, o outro pé para trás, traz o taco aqui. E aí ele fez o teste, ele ensinou o jeito convencional, jogava a bolinha para essas crianças, quase todas erravam. Aí ele fez diferente. Em vez de ele dizer o que tinha que ser feito, ele mostrou. Então o Self 1 parou de ficar dando orientação e o Self 2 viu como fazer. Então como é que ele fez isso? Ele pegou as bolinhas de beisebol e pintou uma carinha feliz em uma carinha triste na outra. E falou para as crianças assim: esquece tudo que eu falei para vocês, tá? O tio vai jogar uma bolinha sorrindo. Quando eu jogar uma bolinha sorrindo, é porque ela quer voar, ela tá feliz, ela quer voar. Então quando eu jogar essa bolinha feliz, você vai bater nela com toda a força para ela voar o mais alto possível. Agora, quando o tio jogar a bolinha triste, você deixa, porque ela tá triste, ela não quer voar, tá bom? E fez isso. Quando ele fez isso, o que ele estava fazendo? Ele estava distraindo a distração. Ele estava distraindo o Self 1 que ficava pé atrás, pé na frente, segura aqui, a bolinha já tinha passado. Então ele jogou a primeira bolinha, essa aqui tá feliz, hein? Jogou a primeira, a criança acertou. A segunda, a criança acertou de novo. E foi aí que ele entendeu. Cara, tá aí a explicação. Eu distraio a distração. Então, por que as pessoas, quando ela tá em uma conversa individual, ela tem todas as ideias. Quando vai falar em público, some. Porque quando ela tá individual, o Self 1 é bem menor. Ela tá sem medo de ser julgada. Então, o Self 1 dela diminui. Agora, quando ela tá em público, aquela pessoa bocejou. Aquela pessoa tá olhando pro relógio. Tá uma merda a tua palestra. Fez sentido para você? Então vou trazer de novo os 3 passos para você literalmente treinar o teu Self 1. Porque isso é importante, fica a dica para você. O teu Self 1, que é o teu crítico interno, que é o que você vai dar o nome, ele não é o teu inimigo. Ele existe porque ele serve para te proteger. Imagina você chegando na beira de um precipício, o teu Self 1 vai te falar assim, não pula, você vai morrer. Então ele tem uma utilidade. A questão é que muitas vezes nós não treinamos o nosso Self 1 para confiar em nós, para acreditar em nós. E isso tem muito a ver com crenças também. Em outra oportunidade eu vou te contar mais sobre crenças. O teu Self 1, na verdade, o teu Eu 1, ele é um megafone das suas crenças. Então quanto mais crença limitante você tem, mais ele está gritando as suas crenças limitantes. Ponto final. Então se você não acredita em você, o teu crítico interno vai ficar o tempo todo dando porrada na sua performance. Então vamos lá. Recapitulando para você literalmente treinar o teu Self 1 e aumentar a sua performance a níveis inimagináveis. Primeiro passo, identifica o diálogo. Fica presente para isso.
Você tem que identificar esse diálogo que está acontecendo, ok? Talvez esse diálogo que você identificou agora, mas que diálogo? Esse diálogo. Segundo, dá um nome para essa voz. Você precisa dar um nome para essa voz. Traz ela para a consciência. Tudo aquilo que você não vê, você não resolve. Então, dá um nome, ok? Segundo passo, dá um nome. Terceiro e mais importante passo, ridiculariza essa voz. Transforme uma voz de desenho animado, transforme uma voz sensual. Encontra um jeito de deixar essa voz ridícula. Porque ela vai perder o comando sobre você. Você vai distrair a sua distração. Fez sentido para você? Então fica o meu convite para você. Se você está me assistindo no Facebook, eu te convido a dar um like na minha página. Ali você vai ter dicas, imagens, artigos de alto nível. E também você pode se inscrever no meu canal do Facebook. Ali você vai ter mais vídeos como esse do TV Criando Sucesso. Deixe a sua dúvida nos seus comentários. Você pode ser um dos próximos a ter a sua pergunta respondida pessoalmente por mim, ok? Então, gratidão por estar aqui comigo. Foi um prazer e uma honra trazer esse insight para você. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo do TV Criando Sucesso. Até mais!